Olá, seja bem-vindo a mais uma palavra de sábado. É muito bom ter você por aqui. Espero que nós tenhamos uns próximos minutos abençoados em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Eu quero dizer que esse sábado, dia 13, né, nós não estamos fazendo uma live de maneira ao vivo, porém está sendo gravado a mensagem, então que de qualquer maneira nós possamos ser abençoados. Amém? Eu quero já estar orando aqui com vocês para que nós possamos começar, lembrando que nós temos sempre lives, né, durante a semana também pelo Facebook. Agora nós entramos em uma fase mais difícil da pandemia aqui na cidade de Santos também, em todo o estado de São Paulo. Então as igrejas elas estão fechadas, infelizmente. Então nós também teremos live no domingo. Na verdade, esse próximo domingo, dia 14, não teremos. Será o último presencial. Mas a partir do domingo que vem nós então teremos a restrição do local e teremos a live, que provavelmente vai ser tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então você pode acompanhar também, tá bom? Eu quero orar com você agora. Se você puder, feche seus olhos comigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a Tua Palavra mais uma vez. Senhor, eu quero Te agradecer porque tudo aquilo que nós precisamos e até mais daquilo que nós precisamos, o Senhor tem nos fornecido. O Senhor tem, pela Tua graça e pela Tua bondade, nos entregue, Pai. Eu quero Te agradecer por todas essas coisas e pedir realmente, Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento nesse momento, e que possamos receber a Tua Palavra como semente dentro do nosso coração, que possa crescer, florescer, frutificar e dar bons frutos em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, como você leu aí, o tema da mensagem é continue com as palavras certas. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de perseverar nessas palavras. Lembrando, semana passada a gente falou sobre a importância da Bíblia, o poder dela. E a gente vai continuar falando sobre a Palavra de Deus, porque ela é realmente a nossa base, todo o nosso alicerce, né? Lá em Mateus 24, lá no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, no versículo 35, diz assim, Jesus falando: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É interessante se a gente ver o contexto todo daquilo que ele fala isso. Ele está falando sobre os últimos dias, na verdade, sobre a grande tribulação. É o que é chamado, né, de sermão profético. Então ele está falando e tratando, dando uma visão geral assim para os seus discípulos, de como seria, mais ou menos, de como será os últimos dias. E aí ele vai tratando dessas coisas, e aí ele fala isso que nós lemos. Só que é interessante que antes dele falar isso está em Mateus, mas também está no Evangelho segundo Marcos e segundo Lucas. Então, complementando toda essa visão, ele fala que nesse tempo, nesses últimos dias, existirão muitas pessoas que se levantarão como falsos profetas, com falsas informações. Então muitas pessoas que se levantarão de diversos lugares e falando uma coisa, outras pessoas falando outra coisa, e outras pessoas falando aquilo outro. Então ele está falando sobre uma situação em que existirá muitas e muitas palavras e muitas confirmações ou informações. E a verdade é que é muito fácil nós nos perdermos no meio disso tudo. É muito fácil a gente estar, ser levado um lado para o outro, ou simplesmente não saber para que lado ir, por tantos, como se fossem tantos leques, né? Tantos lados que se abrem de tanta gente falando.
E sabe, se a gente parar para pensar, a gente meio que está vivendo isso hoje. Sabe, eu não quero aqui de alguma maneira, sei lá, cravar que a gente está nos últimos dias e que pregar algum tipo de coisa de medo ou algo do tipo. Não é essa a minha intenção. O que eu tô querendo dizer é a respeito de realmente tantas informações e tantas coisas têm surgido que a gente já está nesse tempo de tentar, sabe, de alguma forma as coisas nesse mundo tentar nos levar para um lado, para o outro, nos deixar meio que balanceado e na verdade nem conseguirmos tomar algum lado, muitas vezes nos deixando perdido. Sabe, você já deve ter ouvido aquele ditado, quando a gente está meio perdido em alguma situação e falam que a gente está mais perdido que cego em tiroteio, né? E se a gente pensar nisso, se a gente se colocar no lugar de um cego no meio de um tiroteio, imagina a dificuldade que seria, por exemplo, você não está enxergando nada, você não consegue visualizar as coisas, você está no meio de um tiroteio, tipo assim, um barulho desse lado, um barulho do outro, um barulho na frente, um barulho atrás, você não sabe se ir para o lado direito é certo, é o caminho certo a seguir, se você fica onde você está, se você vai para frente, se você se abaixa, enfim, são tantas coisas que você realmente fica perdido. E se a gente pensar, nós estamos vivendo num tempo assim. E é interessante que Jesus ele fala isso, que essas coisas aconteceriam, só que é aí que está o detalhe, e aí que está a beleza e a graça manifesta de Jesus para conosco. Ele fala, no meio disso tudo existirá as minhas palavras. Deixa eu te falar, em verdade, ele fala até no versículo 34, no versículo anterior, ele fala, em verdade vos digo, que essa geração não passará até que tudo isso tenha se cumprido. E no 35, então ele fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma construção de visão, de perspectiva, tanto nos discípulos quanto em nós também. Uma perspectiva de, no meio de tanta coisa, de tantas palavras, de tantas pessoas, de tantos especialistas querendo falar uma coisa ou outra, existe a palavra de Deus e verdadeiramente ela é aquela que não passará. O que eu estou querendo trazer hoje para você e tentar de alguma forma te fazer entender isso é que nós estamos num tempo em que cada informação ela é diferente, cada coisa que a gente ouve, e às vezes não é só de, sei lá, não só de televisão ou de pessoas que querem o mal, mas muitas vezes são de pessoas próximas que a gente tem ouvido, e muitas vezes isso nos deixam meio que balançados ou meio que sem saber o que fazer, sem saber aonde se agarrar. E a verdade é que Deus está falando para nós hoje, para mim e para você, é que as palavras dele são aquelas que são 100% verdade, que são 100% imutáveis e que nunca passarão. E essa nessas palavras que são palavras certas, que nós precisamos nos agarrar, que nós precisamos continuar, que nós verdadeiramente precisamos perseverar a partir delas. Amém? E se a gente pensar, a gente consegue ver isso através de uma passagem de Davi. Sabe, Davi, quando ele era jovem, quando ele era ainda jovem, adolescente, assim, ele estava ali e o povo dele, o povo de Israel, estava sendo desafiado pelos filisteus através de um homem, através de um grande homem, um gigante, na verdade, chamado Golias. E eles estavam desafiando quem conseguisse ganhar de Golias, então os filisteus iam se render, e se fosse o contrário, então os israelitas iam se render.
E ali Davi se levanta como aquele que quer e que vai, porque ninguém queria ir, porque todo mundo sabia que ia perder a luta, né? Porém, Davi se levanta ali com seus incríveis, não sei, talvez 17, 18 anos, ou um pouco menos ou um pouco mais, mas por volta dessa idade. E ele vai lá e se levanta sem medo. E é interessante se a gente olhar e trazendo para aquilo que a gente está falando, se a gente olhar a história, né, essa passagem, a gente consegue entender alguns pontos interessantes que fizeram com que Davi realmente se levantasse com essa coragem toda. Primeiro, é interessante ver que antes disso acontecer, antes de Davi verdadeiramente enfrentar Golias, ele recebeu palavras contrárias, palavras que muitas vezes vieram de contra aquilo que ele acreditava que era real. E muitas vezes isso vai acontecer, isso já talvez até esteja acontecendo na tua vida, que você está indo para um lugar, você está indo para um caminho e vem um monte de palavras contrárias a esse caminho, palavras que tentam de alguma maneira te impedir de você prosseguir. E isso aconteceu com Davi, sabe? Teve 3 grandes momentos nesse intervalo até ele ir enfrentar Golias que ele recebeu palavras contrárias. Primeiro foi do próprio irmão dele, chamado Eliabe. Ele estava lá junto com o povo de Israel, junto com os guerreiros e junto com o exército, né? E aí ele perguntou para algumas pessoas o que estava acontecendo, aí explicaram para ele, e nisso o irmão dele, que também fazia parte do exército, ele viu Davi e ele se irou, ele ficou com raiva, achando que Davi queria ali simplesmente para afrontar ou algo do tipo. É o que está lá no versículo 28 de 1 Samuel 17, ele fala assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Quer dizer, o irmão começou a falar um monte de mentiras para o próprio Davi, falando que ele era maldoso, falando que ele estava ali simplesmente para ver o circo pegar fogo, né, as coisas ruins acontecerem. Isso foi uma palavra contrária que poderia parar Davi ali e falar: realmente esse não é o meu lugar, esse realmente não, eu não deveria estar aqui, então deixa eu voltar da onde eu vim. Mas Davi, ele sabia e ele tinha dentro do coração dele a palavra certa, então ele continuou. E aí ele foi até onde Saul estava. Saul era o rei do povo, que também estava com tanto medo quanto qualquer outro. E ele foi lá, Davi foi lá até Saul e se prontificou a batalhar e a lutar contra Golias. E aí Saul, de primeiro momento, ele também lança uma palavra contrária àquilo que Davi estava caminhando para ser. No versículo 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul meio que desanima aqui, ou dá palavras de desânimo, sabe, falando: olha a tua realidade não é essa que você imagina. Você não tem o tamanho dele, você não tem a força dele, você não tem o preparo dele, você não tem as armas dele. E muitas vezes isso vem de alguma maneira para nós também. Pessoas e coisas, na verdade. Entenda que quando são pessoas, não simplesmente são elas por elas mesmas, mas existe algo espiritual acontecendo ali também, sabe, que vem para te desanimar ou para fingir que está te trazendo a real e na verdade tirar a tua fé das coisas que vêm lá do alto, né? Palavras que vêm como desânimo, palavras de que você não é capaz, de que você não é suficiente, de que você não tem aquilo que você imagina ter.
pessoas tentando te fazer cair na real, mas na verdade vem como palavras de desânimo e para que você pare. Sabe, se você talvez, e eu quero te dar uma boa notícia, se você talvez esteja passando por isso, e talvez esteja se desanimando aos poucos, deixa eu te falar uma coisa: você está no caminho certo, você está seguindo o caminho certo, porque se não tem nenhuma coisa que vem contrário àquilo que você está indo, então algo realmente está errado. Mas se tem coisas contrárias ao caminho que você está indo, então deixa eu te falar uma coisa: continua, porque esse é um lugar certo. Então veio essa palavra de desânimo, só que Davi, ele continuou persistindo, continuou perseverando naquilo que ele tinha certeza que foi chamado para fazer, que era lutar contra Golias, que era batalhar contra ele. E ele continuou até que Saul cedeu, tentou até colocar armaduras nele, só que isso não serviu. Ele falou: não, isso não me serve, não é para isso que eu vim. Eu vou ir e vou lutar contra ele, vou ganhar dele, não pela minha força, mas pela palavra certa da força que vem do Senhor. Então Saul ali, ele entendeu e permitiu que Davi fosse. Só que quando Davi estava lá, então parecia tudo certo. Agora ele está lá. Só que aí vem outra palavra contrária. Vem agora do próprio Golias. Golias olha para ele e vê a fragilidade que Davi aparentava ter pela sua aparência. E Golias começa a menosprezar Davi. Lá no 42 até o 44 está assim: olhando o filisteu, que é Golias, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Golias começou a amaldiçoar e a ameaçar totalmente Davi, falando a respeito da aparência dele e a respeito talvez da ausência de força física que ele poderia ter naquele momento. E isso é muito interessante de a gente pensar, porque Davi então ali poderia novamente desistir. Tá ali de cara com Golias, um cara que era gigante, e talvez falar: não é pra mim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim aqui? O que deu na minha cabeça achar que eu ia ganhar dele? E então retroceder e sair correndo, enfim, voltar para aquela mesmice. Porém, Deus não nos chamou para uma mesmice. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para uma mesmice, para uma mediocridade. Deus está querendo que você viva 100% daquilo que Ele separou para você aqui na terra e principalmente na eternidade. É sobre isso as palavras certas, sabe? Não é simplesmente algo terreno. Quando a gente pensa nessas batalhas, não só nessa, mas em todas as que estão relatadas no Antigo Testamento, isso era um reflexo daquilo que hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, aconteceria de maneira espiritual, as batalhas espirituais. E as vitórias que no Antigo Testamento aconteciam para o povo de Deus diz respeito à vitória eterna que nós temos hoje. Reflete a vitória eterna que nós temos hoje em Jesus. Então é sobre isso que Deus está nos chamando para viver, sobre termos o nosso coração e continuarmos nas palavras certas, que são palavras de eternidade. Quando Jesus, ele fala umas verdades ali, tinha muita gente, e aí ele fala: olha, se vocês querem me seguir, vocês precisam abandonar os seus próprios desejos, tomar a sua cruz e me seguir. E ali muitas pessoas vão embora porque não gostaram do discurso que Jesus fez, porém os discípulos que ele chamou continuam ali. E aí ele fala para os discípulos: vocês também não vão embora? E aí Pedro se levanta e fala: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida
eterna. O que Pedro reconheceu ali é o que nós precisamos reconhecer também. Que de Jesus vem as palavras de vida eterna. Não é terrena, não é temporária, não é sobre essa vida simplesmente. A vitória não é simplesmente você ter um carro seu, você ter uma casa sua, você ter bens materiais. Não, é muito maior do que isso. A verdadeira vitória é ter Jesus e ter as suas palavras com você, do teu lado, e andando e caminhando de mãos dadas com ela. E mesmo que tivesse vindo essas 3 palavras contrárias sobre a vida de Davi, talvez possa vir até mais sobre a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, haja como Davi. Ele não quis saber de quantas palavras vieram e que outras pessoas falavam. Ele simplesmente se agarrou naquilo que Deus deu e naquilo que Deus falou para ele, que estaria com o povo de Israel. É por isso que ele declara assim, lá no 45 e no 46, Davi ele fala para Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra. E agora, toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que Davi estava querendo manifestar ali não era sua força física, não era sua capacidade de acertar alguém. O que Davi estava querendo mostrar ali é que Deus existe. É que o Deus que estava com Israel era o verdadeiro Deus. É interessante que Golias amaldiçoa Davi com deuses, mas nenhum desses deuses foram capazes de superar o poder do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor dos exércitos, daquele que verdadeiramente tem as palavras de vida eterna. E então, no 49 e no 50, diz assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. E assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Então a vitória para Davi e para todo o povo de Israel, ele é ali então decretado. E como eu falei, isso aqui era um reflexo da vitória que hoje Deus tem para nós através de Jesus, a vitória da vida eterna. Existe uma música, uma canção do Alessandro Vilas Boas que fala que esse é o meu maior galardão, esse é meu maior presente, é ter você dentro de mim para sempre, é termos Deus para sempre. O maior presente não é se Deus te abençoar com um carro, por mais que isso seja bom, com uma casa, com alguma coisa, sabe, com finanças absurdamente grandes. Por mais que isso tudo seja bom, cara, Deus não está nos chamando para isso. Isso não se limita ao que Deus quer para nós. Na verdade, o que Ele quer é que nós tenhamos o senso de eternidade dentro de nós. O verdadeiro galardão é termos Ele para sempre em nós e para sempre conosco. Porque de todas as características de Jesus, aquilo que veio como profecia principal é que Ele era quem? O Emanuel, o Deus conosco. De tudo aquilo que Jesus pode te oferecer, meu irmão, de tudo aquilo que Jesus pode te dar pela graça, o maior presente é Ele mesmo, é Ele estando conosco. Então, por mais que você receba palavras, talvez sejam palavras, sabe, de enfermidade, talvez sejam palavras
de médicos, falando a respeito de alguém da tua família. Talvez sejam palavras de pessoas que querem opinar sobre a sua vida. Talvez sejam palavras até de líderes e de pessoas relevantes, mas que não trazem, não agregam em nada para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer pessoa querer ditar a tua vida, Deus, Ele está querendo escrever a tua história. E a escolha é sua, de você ir por essas palavras contrárias ou ir pelas palavras certas. O que está escrito, o título dessa mensagem, é aquilo que eu deixo de reflexão e também de incentivo para todos nós. É que nós continuemos seguindo as palavras certas, as palavras de vida eterna, que só quem tem é Jesus, é Deus. E essas palavras de vida eterna nos levarão à eternidade, então nos levarão à vitória, que também é eterna. Amém? Perseverar nas palavras certas que Deus nos deu é manter a nossa mente e o nosso coração na vitória eterna que Ele já nos garantiu. Amém? Eu quero que você feche seus olhos aqui nesse momento, que nós possamos orar agora. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo esse coração, obrigado por essa vida que está ouvindo, Pai. Obrigado por cada vida que se dispôs a estar ouvindo a Tua palavra neste momento. Eu oro, Pai, para que as Tuas bênçãos e as Tuas maravilhas e principalmente, Pai, a eternidade seja gerado em cada coração. Que nós possamos batalhar e viver por coisas eternas, por coisas que vêm de Ti, Jesus. Pois tudo que vem de Ti é vida eterna, é vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam preparados a receber a semente da eternidade e que ela possa frutificar e que ela possa crescer e que isso possa ser onde nós nos agarramos, não naquilo que os outros falam, não naquilo que vem contrário, mas naquilo que o Senhor já nos garantiu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Eu quero te agradecer pelo tempo que você esteve aqui. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.